Olá, alunos! Bem-vindo à nossa aula de planejamento financeiro. Na aula de hoje, você vai aprender a calcular o seu salário de aprendiz. Antes, uma reflexão. Esse texto é atribuído a Henry Ford, no blog do Eliomar. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Holerite, ou recibo de pagamento de salário. Em alguns lugares pode ser chamado de contra-cheque. Holerite é um relatório, é um demonstrativo impresso ou offline de vencimentos de um trabalhador pertencente ao setor público ou privado. Esse é um dos documentos mais importantes disponibilizados pela empresa. Portanto, quem o preenche deve prestar muita atenção e ter sigilo profissional acerca das informações que contém, tanto na folha de pagamento, como também no holerite dos funcionários. O holerite pode servir como comprovante de renda para o funcionário comprar bens a crédito e ainda pode servir para abertura de contas correntes ou contas poupança. O termo holerite deriva do nome de Herman Holerite, empresário americano que, a partir do final do século XIX, impulsionou o uso de máquinas leitoras de cartões perfurados para o processamento de dados em massa. Herman também foi um dos fundadores da IBM. A origem do salário. Conta-se que a palavra salário deriva do latim salarium, que teve sua origem na palavra salis, que significa sal. O sal, por ser raro naquela época, era a moeda oferecida pelos antigos romanos para pagar seus domésticos e soldados das legiões romanas. E aqui vamos para o salário do jovem aprendiz. Quem é o aprendiz? É o empregado seletista, de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que deve ter idade entre 14 e 24 anos, cuja contratação é determinada pelo artigo 428 da mesma CLT, juntamente com a Lei nº 8.069 de 1990, artigo 62. O salário do jovem aprendiz deve ser de acordo com o mesmo estando inscrito num programa de aprendizagem, e o seu contrato tem prazo por tempo determinado. E esse tempo determinado é por no máximo 2 anos. É válido esclarecer que, diferente do estagiário, o aprendiz tem direito a 2% de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sofrerá desconto de INSS e, em salários superiores a R$ 1.903,99, sofrerá esse desconto de imposto de renda de pessoa física. Vale a pena lembrar ou reforçar que esses 2% de FGTS ou Fundo de Garantia não é um desconto, é um crédito gerado no número de identificação do trabalhador, tradicionalmente conhecido como PIS, e que será depositado todos os meses numa conta da Caixa Econômica Federal. Ao final do contrato, o jovem aprendiz receberá uma chave de identificação para sacar o que tem direito sobre o seu saldo. De acordo com a CLT, o salário do aprendiz tem descontos, mas esses descontos são descontos legais, como por exemplo o INSS para fins de aposentadoria, acidente de trabalho, seguro e assim por diante. O empregado ele tem um desconto de 8%. Caso ele venha a faltar e essa falta seja injustificada,
sem atestados ou sem nenhum comprovante, como por exemplo para os meninos, a declaração de alistamento militar. Também será descontado o vale transporte em até 6% do seu salário bruto, e não sobre o valor que resgata para utilizar o transporte público, caso o aprendiz opte por receber esse benefício. Vale a pena frisar que esse mesmo vale transporte ele é opcional. Algumas empresas elas oferecem gratuitamente o vale transporte ou fretado. Além desses descontos, existem outros descontos para o jovem aprendiz? Vai depender muito da empresa. Pode ser ou não que hajam descontos por participação, uma porcentagem em vale alimentação ou refeição. Há ainda empresas que oferecem refeitório no local. Tem empresas que descontam ou não o convênio médico e odontológico. No entanto, o aprendiz ele deve concordar com esses descontos para receber os benefícios. Pode ainda haver descontos de adiantamento, como vale, ou resultantes de dispositivos de lei, como contrato coletivo e descontos de contribuições sindicais. Qual deve ser o salário do jovem aprendiz? Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a Lei do Jovem Aprendiz garante o direito ao salário mínimo de R$ 4,75 por hora pela vigência do ano de 2020. Como estamos em 2020, em 2021, esse salário, que é baseado no salário mínimo, no entanto, vale a pena observar o piso estadual. Além disso, deve-se considerar que também pode ser adicionados aos salários outros benefícios, como o próprio vale-refeição em espécie, o vale-transporte em espécie, a assistência médica de forma indireta e odontológica é um benefício que ajuda a compor o salário do jovem aprendiz. Afinal de contas, se fosse pagar como pessoa física, sairia muito mais caro. De qualquer forma, a convenção ou categoria do trabalhador pode garantir um salário ainda maior que o salário mínimo vigente. Então é necessário verificar qual é a categoria em que os trabalhadores de sua determinada empresa se encaixam e verificar a convenção coletiva. Como calcular o salário do aprendiz? Segundo o Manual da Aprendizagem, na sua página 24, no cálculo do salário do aprendiz, considera-se o total das horas trabalhadas, computadas as referentes às atividades teóricas e também o repouso semanal remunerado e feriados, não contemplados no valor unitário do salário hora, nos termos da seguinte forma. Aqui vale a pena considerar que, além do trabalho, das atividades práticas desenvolvidas pelo aprendiz, também está vinculada a sua frequência às aulas teóricas na instituição. Agora vamos para a forma. Esse Juvenal, um jovem aprendiz que foi contratado em agosto de 2020 por uma empresa gigante do varejo, as lojas Tabajara Móveis Limitada. Ele recebeu a informação de seu RH que o piso salarial da categoria dos comerciários em 2020 foi acordado em dissídio coletivo no valor de R$ 1.194,65, considerando 220 horas mensais. Juvenal terá o piso da categoria apenas como valor de referência e não como salário. Sua carga horária diária será de 6 horas, sendo 5 dias na semana, no total de 30 horas semanais, considerando inclusive as suas presenças nas aulas teóricas. Ele sabe que isso está conforme o contrato de aprendizagem e que serve para não lhe prejudicar nos seus estudos e também no seu salário. Além disso, ele também sabe que deve considerar em seu cálculo as 220 horas mensais da sua categoria, que é comerciário,
e que representa as semanas de cada mês e que o seu salário vai variar de acordo com os dias do mês. Há meses de fevereiro, que tem 28 e 29 dias, então é importante considerar o ano. Juvenal recebeu uma tabelinha do RH. Essa mesma tabelinha está no manual de aprendizagem, para ele poder conferir todos os meses como será calculado o seu salário. Então observem que, de acordo com a quantidade de dias do mês, o fator ou número de semanas altera. Isso é muito importante para compor a fórmula e também saber qual será o valor do seu salário bruto. A variação é pequena, mas ela não deixa de ser importante. Juvenal percebeu que precisa realizar uma conta, e essa conta é de divisão, de acordo com a referência, que é o piso salarial, o número de horas da categoria dos comerciários. Logo, seus cálculos começam dessa forma: R$ 1.194,65 dividido pelas 220 horas. O valor do salário por hora do Juvenal, feita essa divisão, é de R$ 5,43. Seria muito interessante se você fizer a conta do seu salário agora. Ok? Conseguiu? Guarde esse valor. Ele será muito importante para você calcular futuramente o seu salário e lançar no Olerite, o modelo que está disponibilizado também para essa aula. Juvenal percebeu que o número de semanas do mês de agosto, segundo aquela tabelinha, é de 4,4285. Você tem que considerar todas as dízimas. 4,4285. Na sequência, ele aplicou a fórmula. A fórmula do salário mensal do Juvenal é salário hora vezes horas trabalhadas semanais vezes semanas do mês vezes 7. Feita essa multiplicação, divide-se por 6. Aqui nós resgatamos as informações do salário mensal do Juvenal. Era aquele salário referência da categoria dividido por 220 horas. Chegamos em R$ 5,43. É o piso da categoria. Vezes as 30 horas semanais, vezes 4,4285, que é referente aos dias do mês de agosto, vezes 7, aqui não se altera, multiplicados, o resultado dividido por 6, esse valor 6 também não se altera. Resultado final, salário mensal do Juvenal será de R$ 841,63. Por isso que ele não pode usar o piso da categoria como referência de salário, apenas para cálculos. E ainda, esse é o salário bruto do Juvenal. Haverá descontos. Vamos saber quais são os descontos? Então, o Juvenal estava ciente que poderiam ocorrer descontos como o INSS, como dissemos anteriormente, para fins de cálculo de aposentadoria, ou afastamento por acidente, ou saúde, para recuperação, ou ainda para outras situações especiais, de acordo com o Instituto Nacional de Seguridade Social. Poderão haver também descontos no Vale Transporte se ele fez a opção, inclusive faltas injustificadas, caso isso tenha ocorrido. Juvenal ficou muito feliz quando soube pelo seu RH de que o salário bruto não seria descontado um vale alimentação de R$ 160 e o convênio médico do seu Olerite. Esse vale alimentação de R$ 160, de acordo com a categoria e o dissídio coletivo dos comerciários, entrou como bolsa alimentação. E o convênio médico, a empresa incluiu-lo gratuitamente. Agora acompanhe como ficou o Olerite de agosto de 2020 de Juvenal.
importante prestar atenção no que compõe o Olerite. Não só são somas ou subtrações, como vemos aqui em vencimentos e descontos, mas também tem informação da empresa, tem informação do funcionário. Esse código pode ser o seu número de chapa ou número de registro, a sua classificação brasileira de ocupação. No caso de um jovem aprendiz auxiliar administrativo, segundo o Ministério do Trabalho, é o 4110, dígito 05. Na composição do salário, nós temos os códigos das contas ou das descrições. As referências são dias, porcentagens. Os vencimentos são os recebíveis. E os descontos, como o próprio nome diz, são as subtrações. No caso de Jovenal, ele tem o salário dele de 31 dias, lembram? Mês de agosto. Vencimentos no valor de R$ 841,63. Agora vamos para os descontos. 8% de INSS, total R$ 67,33. Vale transporte opcional, 6% em cima do salário bruto, R$ 50,50. Vencimento bruto, na minha coluna esquerda, o mesmo valor, R$ 841,63. Total de descontos, R$ 117,83. Líquido, R$ 723,80. Na última linha, nós temos algumas referências que ajudam, inclusive, a nortear para onde estão indo os descontos e também aonde está sendo depositado o fundo de garantia e qual o seu valor. Aqui temos o salário base, igualzinho os vencimentos. Temos o mesmo salário de contribuição para o INSS, então é 8% em cima desse salário. A base de cálculo do fundo de garantia, como anteriormente dito, 2%, gera um depósito, não desconto, de R$ 16,83. Isso na conta da Caixa Econômica Federal. A base de cálculo para imposto de renda e pessoa física é R$ 723,80. Mas observando a tabela 2020, esse cálculo não atinge o desconto de imposto de renda. Ufa, menos mal. Menos desconto. Desconto aqui, zero. Então, o valor líquido que será depositado na conta salário ou na conta corrente do jovem aprendiz será de R$ 723,80. 13º salário Jovenal. Sim, temos uma boa notícia. Ele ficou muito feliz quando ele soube pelo seu RH que em dezembro, além do salário, o seu 13º proporcional estaria disponível. Por que proporcional? Porque ele entrou no mês de agosto, então são 5 meses até dezembro. Aí ele teve que fazer outra conta. Dividir o seu salário bruto de R$ 841,63 pelos 12 meses do ano. Feita essa conta, multiplicou pelos 5 meses de empresa, ou seja, de agosto a dezembro de 2020. Fazendo as contas, os R$ 841,63 dividido por 12 geram um resultado de R$ 70,14 arredondando. Esses R$ 70,14 multiplicados pelos 5 meses trabalhados dão um 13º proporcional de R$ 350,70. Então, o 13º salário Jovenal será pago em 2 vezes, o que normalmente acontece na maioria das empresas. Uma parte em novembro e a segunda parte em dezembro. Sobre a primeira parcela ou primeira parte, não há desconto. É só dividido por 2, ou seja, 50%. Não pode haver descontos aqui. Não pode haver desconto de INSS, por exemplo. Para chegar à segunda parcela, o Jovenal também teve que fazer outra conta. Ele subtraiu 8%, lembram do Olerite? 8% referente ao seu INSS. Então a segunda parcela será menor.
Então, pegamos aqui o 13º salário proporcional de Juvenal de R$ 350,70, dividimos na metade, temos R$ 175,35. Essa primeira parcela ele recebe em novembro, de acordo com a data combinada da empresa. Já a segunda parcela, que vai até o dia 20 de dezembro, normalmente ela tem um desconto que é do INSS, isso é natural. Então a segunda parcela será menor. No caso Juvenal, R$ 161,32. Somando a primeira e a segunda, temos R$ 336,67. Acompanhe o Olerite em dezembro de 2020 e olha que legal que ficou o Olerite de Juvenal. Temos aqui o salário normal que ele vai receber em dezembro, são os 31 dias, lembram? Os R$ 841,63 brutos. No código 2, nós temos o INSS sobre esse salário, 8%, então dá um desconto de R$ 67,33. Nós temos o adiantamento em novembro do 13º salário que aparece no Olerite de dezembro, proporcional a 5 meses, R$ 175,35. Apareceu já a segunda parcela do 13º salário de R$ 161,32. O INSS da segunda parcela, vejam, só da segunda parcela, de R$ 14,03. E também o Vale Transporte. Lembre-se que ele precisou de Vale Transporte, pelo menos por alguns dias do mês de dezembro. Não foi o mês total, mas teve um desconto em cima do salário de R$ 50,50. Total bruto, R$ 1.178,30. Total de descontos, R$ 131,86. Valor líquido a receber, R$ 1.046,44. Vejam que o 13º ajudou bastante na vida de Juvenal. Aqui são as considerações de salário base. Note que o salário de contribuição do INSS é diferente. Por quê? Porque está considerando o valor bruto, que é o salário de dezembro, mais a segunda parcela do 13º salário. Somando os dois, R$ 841,63 e R$ 161,32, nós temos R$ 1.002,95. A base de fundo de garantia é a mesma, são 2% para depósito. O depósito do mês de dezembro foi um pouquinho melhor relacionado aos outros meses, foi de R$ 23,57. A base para o imposto de renda é de R$ 1.178,30. Aqui foram somados todos os vencimentos, conforme o salário bruto, porém não atingiu a tabela do imposto de renda 2020. Logo, a faixa para desconto é zero. O Juvenal ficou com a mala cheia de dinheiro. Juvenal sabe que, apesar de estar com o bolso cheio, ele deve poupar uma parte desses valores todos os meses, inclusive para o próximo ano, pois seu contrato é por tempo determinado e irá se encerrar em dezembro de 2021. Não há chance de efetivação. Pelos planos, Juvenal ele quer em 2021 finalizar seu curso de inglês e iniciar o intercâmbio para os Estados Unidos em 2022. Isso vai precisar de grana. Até lá, muita coisa pode acontecer, mas Juvenal não quer perder oportunidades, tempo e dinheiro. Acompanhe a saga do nosso jovem aprendiz nas nossas próximas aulas. Até mais!